A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre como vencemos o desânimo espiritual. Para falar sobre isso, vamos ler lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, o seguinte: Porque a vossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, a resposta para a pergunta como vencer o desânimo espiritual está na palavra de Deus. Observamos que o desânimo nos deixa frágeis e sujeitos aos ataques do inimigo. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, verso 4 a 7, diz o seguinte: Mas, quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que há promessas de vitória para os que buscam ao Senhor. Portanto, lutar contra o desânimo nos dá garantia de vitórias. Lá no livro de Salmo, capítulo 34, verso 18, está escrito: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluia! Queridos, o abatimento, a aflição nos fazem necessitados. Só o Senhor pode nos suprir. Neste texto ele promete estar próximo a todos os necessitados. Aleluia! No livro do profeta Isaías 42, verso 1 a 9, diz o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que se ponha a terra o direito. As terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que nela andam. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que os primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Aleluia! Deus nos avisa de tudo, Deus fala tudo para nós antes de acontecer. Creia nisso, meu querido, minha irmã amada. Também nos versos 3 deste mesmo capítulo está escrito: não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda dedicação ele anunciará a minha vontade. Aleluia! Amados, o Senhor nos escolheu e não quer que desanimemos até que ele estabeleça o seu reino na terra. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, 8 e 16, fica
ficou registrado o seguinte: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, aleluia. Também no verso 8 diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E no verso 16 nos fala: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, aleluia. No livro de 2 Coríntios capítulo 7, verso 6, relata também o seguinte: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consola até a chegada, aleluia. A palavra de Deus com isso nos mostra que o ânimo vem do Senhor, aleluia. A Bíblia continua a ensinar no livro de 2 Crônicas capítulo 32, verso 8: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Também no livro de Salmos, capítulos 27, verso 14, fala: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Povo de Deus, espera no Senhor, confia no Senhor, creia que Ele virá com o socorro, porque o socorro dele é bem presente na hora da angústia. O próprio Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 10, verso 49, nos ensina: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, aleluia. Percebam, o texto fala que foi o Senhor que nos chamou, por isso devemos nos alegrar. Também no livro de João, capítulo 16, verso 33, está escrito: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis, aleluia. Queridos, Jesus foi o nosso modelo e é Ele que nos anima a continuar lutando, prosseguindo nesta caminhada de vitória, aleluia. No livro de Atos, capítulo 27, verso 22, está escrito: mas já agora vos aconselho a ter bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente um navio. Já no verso 25 do mesmo capítulo fala: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, aleluia. No verso 36 continua nos falando: todos cobraram ânimo e se puseram também a comer e se levantaram. Meus irmãos, repare que após a palavra de Deus, até os incrédulos se animam. Quanto mais nós, que somos filhos de Deus, devemos nos animar nesses tempos difíceis. Queridos, a palavra de Deus hoje nos ensina que a igreja não pode vacilar nos dias de hoje e nem desanimar diante das circunstâncias que nos cercam. O inimigo vai tentar de todas as formas nos calar, destruir a igreja com suas ciladas, mas se a igreja estiver crendo na palavra, vivendo a palavra, teremos força para vencer o desânimo e consequentemente o inimigo, livrando assim as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação. Mais do que nunca a igreja precisa viver, amar e se revestir do poder da palavra de Deus e profetizá-la constantemente em nossas vidas, pois só assim nos tornaremos mais do que vitoriosos.
Parece repetitivo dizer isso, mas não é. Somente vivendo a verdade da palavra não nos desanimaremos. Aleluia. Lembre-se, a nossa luta é espiritual. Contra o desânimo espiritual, só o poder da palavra em nós. Só ela nos livrará deste mal que vai querer nos destruir, nos tirar a nossa alegria nesses tempos difíceis em que vivemos. Mas desde o princípio Deus ensina ao seu povo, lá no livro de Deuteronômio 6, diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o poder. Estas são as palavras que te ordeno, ensina-as aos seus filhos o caminho ao deitar e ao levantar, ata por sinal e escreve-as nos umbrais das portas da tua casa. O Senhor continua a falar da mesma forma a sua igreja. Revista-se da palavra, busque a palavra de Deus, porque só assim venceremos o desânimo, venceremos este momento difícil que estamos passando e livraremos as nossas vidas, a nossa família e a nossa nação. Assim o Senhor te abençoe nesta hora. Me permite orar por você agora. Pai amado, ajuda a sua igreja a não estar fragilizada e nem sujeita aos ataques do inimigo. Que todos nós possamos nos apegar, amar, viver a sua palavra, pois assim estaremos resistindo o inimigo e ele estará fugindo de nós. Nesta luta espiritual, que a sua igreja se revista da armadura de Deus para nos encontrarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Portanto, que os nossos lombos sejam cingidos na verdade da sua palavra, que a sua igreja se vista com a couraça da justiça, que os nossos pés sejam preparados pelo evangelho da paz, que possamos usar o escudo da fé e o capacete da salvação e vivermos estes dias utilizando a espada do Espírito para apagarmos todas as setas enviadas pelo inimigo sobre nossas vidas, famílias e sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe neste dia. Amém, amém e amém.